Quando eu fiz 12 anos, foi na minha primeira menarca, eles apareceram para mim, a deusa apareceu para mim. Então, a deusa, que hoje eu sei, eu vou falar o nome dela real, que é a Lilith. Hoje eu sei que é a Lilith. Ela apareceu para mim e ela falou que eu tinha um chamado, né, especial, que eu era dela, que tinha gerações. Você não teve medo? Você era criança ou já era... Tinha 12 anos, só que eu não tive medo porque ela veio muito bonita, ela não veio feia, ela veio uma mulher linda, linda, assim. E então aquilo ali, como eu já sabia, porque nos livros eles falavam da deusa, eu já sabia que era a deusa tríplice, mas eu reconheci, aí eu chamava ela de mãe. Então ela era a mãe, então ela começou a me proteger, eu fui abusada, né? Quando eu tinha mais ou menos 4 anos, eu fui abusada por um homem de cabelos grandes. Então isso me arremetia, então eu tinha raiva de Jesus quando eu entrava na igreja, porque meu pai me obrigou a fazer a igreja católica. E eu ficava com raiva por conta, eu tinha medo de homens de cabelo grande. Tinha muito medo. Sim. Porque eu me recordava daquele abuso que aconteceu comigo. Então isso me afastou de Deus, isso me afastou de Jesus. E Satanás sabia disso. Então ele aproveitou isso e apareceu uma mulher. Então, ela vai ser o quê? Ela vai te proteger. Então eu sofri abusos psicológicos, eu sofri abusos sexuais, então eu sofri muitos abusos, mas eu sei que Satanás, ele fez isso para o quê? Quando ele chegasse, parasse, eu falava, no meu íntimo eu falei assim, não, agora eu estou sendo protegida. Eles estão me protegendo. Então eu comecei ali, com 12 anos, eles falaram que eu tinha sido separada para aprender mais sobre esse mundo e eu ia ter que começar a estudar mais do que só aquelas revistinhas. Então eles começaram a colocar tudo que você possa imaginar, eu estudei. Illuminatis, Nova Era, todos eles colocavam para mim estudar. E foi também quando eu comecei a fazer, foi quando eu ganhei o meu primeiro demônio, que eu prefiro não falar o nome porque invoca. Então eu ganhei deles. Isso, porque ele era o meu companheiro. Vamos dizer assim que era o meu melhor amigo. Então, todas as vezes que eu precisava de um socorro, precisava de conselho, era ele que eu tinha que recorrer. E ele era um elemento ar. E você chamava ele ou fazia um ritual para ele? Não, ele ficava perto de mim o tempo todo, né? Porque a gente recebe, quando a gente nasce, a gente recebe um anjo e a gente recebe um demônio. E esse demônio era o meu demônio desde quando eu era da infância. Então ele me conhecia como ninguém nunca conhecia. Então ele vinha em forma de vento. Então eu não via como ele era, mas ele vinha em forma de vento. E esse foi o elemento que eu tive, que eu ganhei. Então se para mim converter, porque eu converti algumas amiguinhas de escola para bruxaria, porque eu falava assim, você quer ver o vento? Eu vou fazer um vendaval. Então eu fazia simplesmente aquilo, né? O portal, abria o portal ali e acontecia, elas ficavam assustadas e elas queriam conhecer mais disso. Então eu acabei convertendo, curiosas, as crianças ficavam curiosas. E ali quando eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a fazer projeção astral. Eu não sei se vocês conhecem a projeção astral, que quando a alma sai do corpo. Por isso que eu ganhei o meu demônio quando eu tive a minha primeira menarca. E a sua mãe? Você falava pra ela? Não, eu não. Eles falavam pra mim não contar, então eu não contava. Então era. E minha mãe. O demônio falava pra você não contar os seus pais. Não contar, porque senão eu ia apanhar, não iam acreditar, ameaçavam. Então eu não contei. Minha mãe não. Minha mãe é inocente dessa história. Ela não sabia. Meu Deus. Ela sabia que eu era muito forte. Ela e minha irmã sempre souberam que eu sempre fui muito forte nessa área espiritual. Tudo que eu rezasse, né, porque era reza, ou tudo que eu desejasse que acontecesse,